No frescor da manhã, enquanto a criação ainda cantava a harmonia do início, havia um jardim, não um jardim qualquer, mas o Éden, cuidadosamente plantado pelo próprio Deus. Cada folha, cada gota de orvalho, cada brisa leve parecia carregar a assinatura do Criador. Neste lugar de beleza intocada, onde a luz era mais dourada e os sons mais suaves, viviam o homem e a mulher, Adão e Eva. Eles não apenas habitavam o jardim, mas o conheciam profundamente. Caminhavam entre os animais, nomeando-os, cuidando do solo, vivendo em plena comunhão com Deus e com a criação. Não havia medo, nem vergonha, nem dor. Era o estado original de graça, uma existência marcada pela transparência e pela confiança. Tudo lhes fora dado, exceto uma única árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A proibição não era punição, mas convite à liberdade responsável, ao reconhecimento de que não eram deuses, mas criaturas livres, amadas e cuidadas. Foi então que surgiu a serpente, astuta entre todos os animais. Não era apenas um animal, com palavras, mas uma criatura já corrompida pelo mal. Um instrumento da rebelião espiritual que já existia fora do jardim. A serpente se aproximou de Eva, com palavras envolventes, plantando a dúvida. Foi assim que Deus disse. Ao repetir o mandamento, Eva demonstra conhecimento, mas também revela o início da hesitação. A serpente promete algo aparentemente bom, que seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Mas era uma mentira disfarçada de verdade. O desejo de autonomia, de ser o próprio juiz da moral, brotou silenciosamente no coração de Eva. Ela olhou para o fruto com outros olhos. Era bonito, apetitoso, desejável para alcançar sabedoria. Então, ela o tomou, comeu e deu também a Adão, que estava com ela. E ele também comeu. O ato parece simples, mas foi um rompimento profundo. Ao comerem, tentaram assumir um lugar que não lhes pertencia. Foi o primeiro pecado, a desobediência originada pelo orgulho e pela desconfiança em Deus. Imediatamente, seus olhos se abriram, mas não para uma sabedoria divina. Viram-se nus. A nudez, antes símbolo de liberdade e comunhão, tornou-se motivo de vergonha. Eles costuraram folhas de figueira para se cobrir, tentando esconder o que agora lhes parecia imperfeito. Mas a vergonha não era apenas física. Era a consciência da perda da inocência, da ruptura da confiança. Quando ouviram os passos de Deus no jardim, algo inédito aconteceu. Se esconderam. Aquele que era seu pai, com quem conversavam na brisa do dia, agora lhes causava temor. Deus o chama. Onde estás? Não por não saber, mas como um pai que busca os filhos perdidos. Adão responde, tentando justificar seu medo com a nudez. Deus, então, pergunta se haviam comido da árvore proibida. Adão culpa Eva. Eva culpa a serpente. Assim, além da desobediência, surge o rompimento entre os próprios seres humanos. A culpa passa de um para o outro. O pecado fere também os relacionamentos, rompe a unidade. Deus pronuncia, então, as consequências daquela escolha. A serpente anuncia que rastejará e será maldita entre todos os animais. Surge ali a primeira profecia da redenção. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça. É o proto-evangelho, o primeiro anúncio da vitória de Cristo, descendente da mulher, sobre o mal. A mulher terá dores ao dar à luz, mas também trará vida ao mundo. Ao homem caberá o trabalho árduo, o suor, o esforço para tirar o sustento da terra. O solo, antes fértil por graça, agora exigiria luta. A morte, até então inexistente, entra na história. Tu és pó, e ao pó voltarás. Não como vingança divina, mas como consequência da ruptura
com a fonte da vida. Deus, porém, faz túnicas de pele para vesti-los, um gesto de cuidado mesmo após a queda. A expulsão do jardim não é apenas punição, mas proteção, para que não comam da árvore da vida e vivam eternamente naquele estado de ruptura. Um anjo com espada flamejante guarda a entrada do Éden. O paraíso foi perdido, mas não esquecido. Essa história não é apenas sobre dois indivíduos do passado, mas sobre toda a humanidade. Em Adão e Eva, todos pecaram. O pecado original não é culpa herdada, mas uma condição de afastamento da graça com que nascemos. A Igreja ensina que, mesmo feridos pelo pecado, não perdemos completamente a imagem de Deus. Conservamos a liberdade, a razão, o desejo de bem, mas a vontade está enfraquecida, a inteligência obscurecida. Precisamos de redenção. A queda marca o início da história da salvação. Deus não abandona sua criação. Desde o início, já promete o Salvador. Toda a Bíblia, a partir de Gênesis 3, torna-se uma narrativa de busca e reconciliação, de alianças, profecias e, finalmente, de cumprimento em Cristo. A queda nos revela a gravidade do pecado, mas também a profundidade do amor divino que nos busca, nos reveste e nos promete vida nova. Enquanto o jardim fica para trás, uma nova etapa começa. A humanidade caminha agora em um mundo onde a dor, o trabalho, a morte e a separação são realidades concretas. Mas a história não termina no exílio. Cada geração carrega a memória do paraíso perdido e a esperança de sua restauração. A Igreja vê na figura de Maria a nova Eva, aquela que, ao contrário da primeira, disse sim à vontade divina, e em Cristo, o novo Adão, que obedeceu até a morte, mesmo sendo inocente. A cruz se torna a árvore da vida, o lugar onde o pecado é redimido. O Éden fechado é reaberto na ressurreição. A história de Adão e Eva é, portanto, o prólogo de uma longa jornada espiritual da humanidade. E mesmo hoje, diante de nossas quedas, ainda ouvimos a voz de Deus. Onde estás? É um chamado à conversão, à confiança, ao retorno. Pois aquele que criou tudo por amor não descansará até que seus filhos estejam novamente em casa. E assim, a história da queda não termina apenas com a expulsão do Éden, mas com uma promessa sussurrada no coração da dor. Uma promessa de redenção, de reconciliação, de um novo começo que viria muito tempo depois, por meio de outro jardim, outra árvore, outro sim. Se essa história tocou você, se despertou algo em seu coração, não deixe que ela se apague aqui. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que também carrega perguntas ou sede de sentido. Inscreva-se no canal para continuar caminhando conosco por essas páginas sagradas que revelam o mistério da nossa fé. Aqui, cada história tem algo a ensinar, e cada ensinamento nos leva um passo mais perto de Deus. Nos vemos no próximo capítulo dessa grande jornada. Até lá!